boa tarde. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV. Hoje com o administrador de empresas e pós-graduado em logística pela Fundação Getúlio Vargas, Jorge Irineu Rosan, vai falar sobre o assunto que está assim mexendo com as opiniões aqui no Brasil e no mundo. Nós vimos agora que nesse início de ano o presidente Trump invadiu a Venezuela, sequestrou o presidente Nicolás Maduro, levou para os Estados Unidos, onde ele está sendo julgado pelo crime de narcoterrorismo. Agora, algumas pessoas dizem que isso é bom, outras dizem que não, que afetou a soberania. Então a gente vai tentar entender um pouquinho como é que foi esse processo. E o Jorge aqui tem conhecimento de causa, porque trabalhou quase por uma década lá na Venezuela. Mais ou menos isso, sim. Conversou inclusive com membros influentes do governo Venezuela, Chávez, do governo Maduro, né? Tá bom. Jorge, prazer em tê-lo aqui hoje. Obrigado. Eu fiz uma pesquisa essa semana, depois que a gente te convidou para vir para cá, como é que é a situação mais ou menos de vida lá na Venezuela, né? Então, eu chequei que lá, um quilo de arroz, um arroz comum, né? Para nós aqui pagamos aí entre R$3,50 a R$5 o pacotinho de 1 quilo. Na Venezuela o valor é de 1,33 dólares americanos, em média. Dependendo da marca, ou quando tem, né? Mas, ou seja, 1,33 dólares americanos ao câmbio de hoje dá em torno de R$7,15. Sim. Para nós já é um pouco caro, arroz de R$7, né? O ovo está 3 dólares lá. Olha, veja só. Mas sabe quanto custa 1 quilo de arroz na Venezuela hoje? 3.300.000 bolívares. Ou seja, todo mundo é milionário na Venezuela. Todo mundo. Sob esse prisma, né? Eu me lembro que na década de 80, quando eu ingressei no mercado de trabalho, nós vivíamos um fenômeno parecido de hiperinflação, que a regra era receber o seu salário, corre para o mercado para gastar tudo, porque amanhã já não vai valer a mesma coisa. Exatamente. Né? É esse clima, essa hiperinflação é uma realidade lá? É isso que acontece lá hoje? Vou contar rapidamente a história. Eu trabalhava com uma empresa alemã do ramo de certificações, né? Tá, então vamos começar lá do início. Tá, vamos Quem é o Jorge Irineu Rosan? Tá. Eu... Daqui de Itajaí? Sou nascido em Itajaí, tenho 52 anos, vou fazer 53 agora em março. Eu me graduei no curso técnico de administração, depois fiz bacharelado em administração e depois eu fiz um pós-graduação pela FGV, um MBA em logística. Eu comecei a trabalhar na área de engenharia, construção, como projetista, depois eu fui para a área de comércio exterior e andei em todas as áreas, o agenciamento, operação portuária e no fim acabei trabalhando com uma empresa alemã do ramo de certificações, né? A gente fazia processo de certificação na área alimentícia e num dado momento essa empresa, eu comecei a abrir escritórios em outros países, como Argentina, Uruguai e, pois bem, surgiu a possibilidade da Venezuela lá em 2006, 2007. Eu montei todo o projeto, a matriz na Alemanha autorizou e eu montei o escritório lá, né? E no meio desse caminho foi montada a Câmara de Comércio Venezuela-Brasil, Câmara de Indústria e Comércio Venezuela-Brasil, no estado de Santa Catarina. O atual presidente é a Cleone Emérito. Né? Você é vice-presidente hoje? Eu sou vice-presidente, né? Já esse quadro de diretoria se mantém por alguns anos, até porque tudo com Venezuela parou, né? Então, nesse meio caminho, eu abri o escritório lá e comecei a entrar e ter contato com pessoas, né? Do governo, do alto escalão do governo. Eu tive uma relação de proximidade com o Hugo Chávez, eu conheci o Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello e tantas outras figuras aí, porque a gente estava sempre lá, o nosso foco de trabalho era atendimento ao governo, a gente estava buscando isso, né? E aí eu também fazia assessoria a alguns outros segmentos lá dentro, então eu tinha um trânsito maior dentro da Venezuela. Não que eu me alinhasse jamais
ao espectro ideológico deles, porque a gente sabe como isso ia acabar. E essa questão que você cita da inflação, ela começou num processo onde o país importa quase tudo, exportava petróleo, exportava café, exportava cacau, alumínio, aço, mas isso não compunha nada frente à balança de exportação de petróleo e derivados, né? Em 2002 eles tiveram o que a gente chama de paro petroleiro, foi uma revolta lá dentro, uma sabotagem que foi feita. Eles acusam os Estados Unidos, mas não foi, foram algumas empresas, prestadores de serviço da Europa, que trabalhavam para a PDVSA na época, e inverteram os negócios lá dentro e deu um problema muito sério nas tubulações, e a produção deles caiu de 2 milhões de barris para 0 ao dia, né? E depois eles conseguiram recuperar, agora eles estão na casa de 500 mil barris por dia. Mesmo assim, de 2 milhões para 500 mil, uma queda... É uma queda bruta, e o pior de tudo é que no meio do caminho, a paranoia do governo com relação à sabotagem, o Chaves, que para quem viu as primeiras entrevistas não se alinhava com Cuba de jeito nenhum, chamava Cuba de ditadura, botou os cubanos lá dentro para controlar tudo, ele não confiava em ninguém. Então isso é uma sucessão de problemas que envolve as Forças Armadas venezuelanas e um casamento com países de orientação comunista, né? E o país foi derretendo, porque à medida que isso foi acontecendo, eles perderam a capacidade de compra por conta do petróleo, e aí começou os problemas da balança de pagamentos. Eles não tinham mais como comprar o básico. E no meio do caminho, os empresários tiveram dificuldades, porque estabeleceram um órgão chamado CADIV, que comprava divisa para fazer. Aí o governo começou a dizer, olha, você vai comprar o dólar a tanto, vai pagar tanto pelo dólar, no mercado o dólar a gente deixa flutuar um pouco, e o governo vai pagar tanto. Vou exemplificar. Em 2015, a banda que o governo pagava importações era 4 bolívares e 60 pelo dólar. As operações de segmentos fundamentais com empresas era 10 e 60. E o mercado paralelo já estava vendendo o bolívar, comprando o dólar por 1.400 bolívares, $1. Então é um disparate muito grande que faz com que apareça esse tipo de incongruências quando tu vai num supermercado. Um ovo a $9, né? A gasolina custa lá 10 centavos, menos de 10 centavos de real. Que para nós aqui litro. pesa no bolso, lá não... Exatamente. Então assim, mas ainda tem uma questão cultural, porque o venezuelano considera que a gasolina não pode subir. Um presidente antes do Hugo Chávez tentou aumentar o preço e derrubaram o cara. O próprio Hugo Chávez falava isso, eu não vou aumentar o preço da gasolina porque o meu antecessor foi derrubado. Por causa disso. O resto, depois, claro, consolidou-se um regime totalitarista e eles não estão nem aí para ninguém, né? E a perda de importância toda do dólar, aí depois a gente entra na questão do narcotráfico, tudo, né? Então, isso que causou esse derretimento e essa confusão toda que nós temos. É um país que não tem dinheiro para pagar importações, tá? Tá devendo para meio mundo. Eles só não quebraram e tiveram um êxodo total e uma fome avassaladora porque contaram com empréstimos vultosos da China, não da Rússia. A Rússia só forneceu armamentos em troca de petróleo, né? E outros minerais. E aí é por isso que o país foi para onde foi, né? Certo. Nós temos aqui uns dados sobre a Venezuela que eu acho que é interessante a gente entrar aqui e até nos aprofundarmos em alguns deles. Né? Bom, a Venezuela é um país foi colonizado pela Espanha, né? Isso. E ele declarou a independência da Espanha em 1811, mas só foi reconhecida a independência da Venezuela como nação em 30 de março de 1845. O país luta contra uma hiperinflação recorde, escassez de bens básicos, desemprego, pobreza, doenças, elevada mortalidade infantil, subnutrição, problemas ambientais, criminalidade grave e corrupção.
estes fatores precipitaram a crise dos refugiados venezuelanos, quando cerca de 8 milhões de pessoas já fugiram da Venezuela. Muitos, inclusive, aqui para o Brasil. Uhum. Em 2017, a Venezuela deu um calote de pagamento da dívida. Ou seja, devo, não nego, mas não pago mais. Uhum. Certo? Exatamente. A crise contribuiu para uma rápida deterioração da situação dos direitos humanos no país. E outra coisa é que as eleições presidenciais do ano retrasado, de 2024, não foram reconhecidas pelo Carter Center e pela Organização dos Estados Americanos, devido à falta de transparência. Ou seja, para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA, o Maduro nem era presidente da Venezuela. São alguns fatos, alguns dados, mas que contrastam também com outras questões. Por exemplo, a Venezuela tem, reconhecidamente, a maior reserva de petróleo conhecida do mundo. Exatamente. Catalogada é a maior. Isso. E me diz uma coisa, na tua opinião, o que é que acontece? Porque nós vemos os países do Oriente Médio, que são estados tradicionais produtores de petróleo, né? Existe uma qualidade de vida diferenciada, eles fazem chover no deserto até graças ao dinheiro do petróleo. E na Venezuela isso é uma questão política, é questão econômica. Por que a Venezuela não deslanchou, já que lá também tem a maior reserva de petróleo conhecida do mundo? Eu acho... Bom, primeiro assim, nós precisamos observar, se a gente falar dos Emirados Árabes Unidos, né, a postura que tem lá é muito diferenciada, né? Se investe dinheiro, se ganha com isso dentro do país, melhora a qualidade de vida, criam-se demandas as mais diversas para que se fomente uma economia paralela. E Emirados Árabes Unidos hoje trabalha, por exemplo, para que em 50 anos não seja dependendo do petróleo, seja autossuficiente, não precise disso. Uhum. A Venezuela ela tem uma evolução de um quadro político instável e de corrupção que é histórica, né? E sim, eles servem como exemplos para o Brasil e exemplos a não serem seguidos e exemplos que no Brasil a gente tem que observar para não seguir este caminho, porque o final da equação é aquele ali, né? Eu brincava com o nosso contador na Venezuela, que hoje está morando na Espanha e provavelmente está nos assistindo. Tá? Uhum. Então eu queria até mandar um abraço para ele, porque o nome dele é meio alemão, é Friedrich Wesemann, né? Um grande amigo meu. E a gente brincava um com o outro, dizia assim, olha, nós estamos no capítulo 87 aqui na Venezuela e o Brasil está no 15. A gente falava assim, fazia uma comparação, estabelecia uma comparação da deterioração. Aí nós tivemos o processo da Lava Jato, etc. e tal, né? Uhum. O que é importante ver é que depois do paro petroleiro, a Venezuela ficou sem capacidade de recebimento. As instabilidades e a proximidade com a Colômbia favoreceu a migração do narcotráfico, né? Essa emigração que houve de lá, esse êxodo, né, de pessoas, tem ligação direta com a explosão do narcotráfico lá dentro. Existem dois aspectos fundamentais que devem ser observados na história que pouca gente fala. Os problemas diplomáticos criados entre Venezuela e Colômbia em certa época, quando o Chávez estava à frente do governo, criaram uma zona de exclusão na fronteira dos dois países. As Farc, em grande parte, migrou da Colômbia para dentro da Venezuela. As Farc, as forças Revolucionárias da Colômbia. Por isso que eles fizeram acordos com o governo colombiano, etc. e tal, né? Porque tinha um novo jardim lá, um novo quintal para trabalhar. Uhum. E nessas regiões eles expulsaram campesinos, mataram gente, botaram gente para correr. E sim, o governo venezuelano tem ciência disso quando a coisa começou a agravar no ano 2011, 12, 13, 14, 15. Quando acentuou-se a emigração, o êxodo, né, dessa região, dessa gente toda para os países vizinhos, tá? Uhum. Isso, o que eu estou falando, tu pode perguntar para qualquer venezuelano aí na rua, eles vão confirmar, tá?
É gente que saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. Fugido do narcotráfico mesmo. Andaram 4.000 quilômetros ou mais. Gente que está trabalhando aí e gente que vai demorar para voltar. E quer voltar, porque a família está lá, né? Uhum. Se a gente tiver um pingo de empatia, todo mundo sabe que largar tudo que tem para sair, o nosso estado que cresce economicamente bastante, tem muita gente de fora que se deslocou 4.000, 5.000 quilômetros para vir trabalhar aqui, né? Uhum. E isso tem um prejuízo psicológico para essas pessoas que é inegável. Pois bem, então, grande parte desse êxito veio disso. Sobre a questão das eleições, as eleições sempre tiveram uma áurea de suspeição. Tá? Desde a época do Chaves. Desde a época do Chaves. A última eleição do Chaves, quando ele concorreu tendo Maduro, o Nicolás Maduro como vice-presidente, essa eu já posso considerar como a primeira eleição claramente fraudada. A gente não sabe em que termos, porque ninguém tinha acesso a isso. Mas caçaram opositores, mandaram prender gente, declararam partidos impedidos, e assim foi nos últimos pleitos todos. O mais escrachado foi o último, né? Uhum. Que aí, claro, eles não esperavam que a oposição ia copiar as atas todas, né? E levou para frente. Então, sim, Nicolás Maduro é um presidente ilegítimo. Ele roubou a cadeira da presidência. Tá? Uhum. E a coisa assume contornos piores ainda, né? Então, assim, ó, quando a gente fala o que os Estados Unidos fez com o Nicolás Maduro, seria sequestro se fosse um cidadão que tem acusações. Um cidadão suspeito, um cidadão normal. Seria uma invasão à soberania? Até certo ponto, sim. Mas ele não afronta o Estado venezuelano porque eles tiraram um criminoso, tá? Que não foi legitimamente eleito. Então é uma extração. Foram lá e pegaram o cara e tiraram de lá. Não é exatamente sequestro. Sequestro é contra pessoas inocentes, na minha opinião. Tá certo, estou entendendo o teu ponto de vista. Aí, o que eu divirjo do governo americano na investigação? Isso eu posso falar, e o governo americano sabe. O Nicolás Maduro não é o chefe do esquema. Ele é a porta, que foi posto lá, a marionete, né? Cabeça disso tudo é o Diosdado Cabello. Que, ironicamente, tem uma recompensa pela busca dele que sempre foi metade da do Nicolás Maduro. Mas... O Diosdado Cabello é o chefe do É o ministro do interior que cuida, para tu teres uma ideia, controla todo o aparato militar, todo o aparato de repressão, a Guarda Nacional Bolivariana, os motorizados, né? Essas prisões, todas têm a mão e a digital dele, tá? Cada preso político naquele país foi com a ação do Diosdado Cabello. Aí vem a história. Por que os Estados Unidos entrou e não botou a mão no cara e botou a mão no Nicolás Maduro? Primeiro, porque precisavam pegar um para abrir o bico. Segundo, porque o próprio sistema resolveu sabotar ele. A Venezuela não caminharia mais, de forma alguma, com os bloqueios oceânicos para lugar algum. Eles tinham que entregar alguma coisa para barganhar, na minha opinião. E agora os Estados Unidos vai tentar botar a coisa um pouco no eixo para ver se o país toma um rumo, né? Estão fazendo, olha, eu vou fazer isso, mas tu vais liberar os presos políticos. Então, o pessoal que está lá, nesse momento, está cumprindo a agenda. Porque se... posicionando aqui que o Nicolás era um presidente ilegítimo, então o atual vice-presidente que assumiu o poder também não. Idem. Mas ela está contribuindo? Ela está contribuindo. Só que assim, ó, no grau, vamos traçar um perfil desse pessoal. Eu recentemente dei uma entrevista, eu sei que tu assististe, né? Que eu falo que o Nicolás Maduro é um estúpido, um idiota.
O QI dele não passa de 60, tá? Os americanos sabem disso também. Porque o Serviço de Inteligência Americano e o DEA, ali não tem um que dá para dizer que é burro. É tudo gente de alto padrão de inteligência. Tanto que eles sabiam tudo, inclusive onde ele estava escondido. Claro, exatamente. Sabiam do bunker para conseguir pedir... E assim, ó, a história de vivo ou morto, não, eles precisavam ele vivo. Porque eles pegaram ele e ele vai delatar. Por que ele vai delatar? Primeiro, porque ele não aguenta a pressão, então ele vai abrir o bico. Isso é fato. E vai ser ruim para muita gente na América Latina inteira. Incluindo o Brasil. Tá? Esse processo vai tomar proporções inimagináveis, na minha opinião. Agora, vamos lá. Nicolás Maduro é um cara mais problemático que a vice? Não. Eu vou dizer por quê. A vice-presidente dele e o irmão dela são, óbvio, são filhos de um sequestrador, um cara que sequestrou um empresário americano, de uma empresa que estava na Venezuela. E esse cara morreu na prisão. Então eles têm uma raiva, uma mágoa muito grande. Não, o americano, acho que um americano morreu, mas eles pegaram 20 milhões de dólares de recompensa, mas prenderam, na época, a justiça venezuelana, o sistema ainda funcionava, e prenderam o pai da vice-presidente. Ele foi preso. Eu tenho que até confirmar o nome certinho dele. Mas ela tem, inclusive, estudou na França? Sim. Aí é que vem o rolo todo. Por que ela estudou na França? Eu vou... Cadê? Aqui, ó. O nome dela, o nome do pai dela, eu tenho que pegar aqui porque... É a Cília, né? Não é Cília. Cília vice. Tá, mas independente... Enfim, a Cília... Não, a Cília é a vice. José Gaviria Flores... Delcy Eloína Rodrigues Gomes. E ela é irmã do... Ela é filha do socialista Jorge Antônio Rodrigues. Esse foi o cara que sequestrou o William Frank, da Nihus, tá? Em 1976. Esse cara morreu na prisão, o sequestrador, e suspeitosamente a viúva dele teve uma subida de vida, de padrão de vida muito grande, onde a filha foi estudar na França, etc. E tal. E ela e o irmão são radicais. E aí vem outra coisa muito que a imprensa não fala. A viúva, a mãe dela, da vice-presidente, depois arrumou um namorado, que não era ninguém menos que o Chacal, o terrorista, que matou não sei quantas pessoas na Espanha num atentado. Então é uma gente de estirpe, gente ruim, tá? Sobre o Diosdado Cabello, não há nem o que não dizer. O Diosdado Cabello está com a estrutura de repressão, né? Ele é procurado pela Interpol, tá? E ele sim é o chefe do cartel de Los Soles, tá? Aí então, eu tenho para mim que os Estados Unidos pegaram o Nicolás Maduro, vão fazer o que tem que fazer, ele vai abrir o bico. E vai legitimar futuras ações? E vai ter uma segunda caça às bruxas, tanto na Venezuela como provavelmente em alguns outros países, por isso que tanta gente está preocupada. Inclusive no Brasil. No Brasil, sobretudo no Brasil. Tá. O João, o pessoal está me apontando aqui que agora que a gente vai entrar nessa discussão mesmo do que aconteceu para a gente entender melhor, né? Mas a gente tem que ir para um intervalozinho aqui, para um apoio, e voltamos em seguida, tá bom? Beleza. Você não sai daí, você que quer saber um pouquinho sobre, quer contar essa história para os seus netos depois, o que está acontecendo no mundo e no Brasil nesse momento, eu acho que a gente está tendo uma aula aqui com o Jorge, tá bom? Voltamos em seguida. Até já.
Hoje num bate-papo que é interessantíssimo sobre atualidades e que daqui a pouco nós vamos ver nos livros de história, né, sobre a questão da ação militar americana na Venezuela, com a extração do então presidente Nicolás Maduro e como aconteceu, como se chegou a esse patamar e o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer daqui para frente, né? Para quem não pegou no primeiro bloco, para quem não chegou a tempo, o Jorge Nel Hassan, que é o nosso convidado aqui hoje, ele é vice-presidente da Câmara de Comércio de Venezuela Brasil, do estado de Santa Catarina. Teve uma empresa lá, né, durante quase uma década na Venezuela, teve bastante contato com o governo, né, do regime Hugo Chávez e Nicolás Maduro. E hoje está aqui nos explicando, tentando pontuar a gente, né, sobre a real situação da Venezuela e as implicações dessa ação militar aqui no continente sul-americano. Bom, nós estávamos conversando aqui, você disse, né, que com certeza agora o Nicolás Maduro ele vai revelar fatos para o governo norte-americano que vão implicar provavelmente uma nova caça às bruxas, aos cartéis, né, do narcotráfico lá na Venezuela, certo? E tu tinha dito também que isso vai ter implicações até aqui no Brasil, mas com que relação? Com relação à fuga da Venezuela, a melhoria da condição da Venezuela, ou realmente com o crime organizado, com o narcotráfico internacional? Existem duas vertentes. A primeira é o narcotráfico internacional. Se chamares alguém da Polícia Federal, da Receita Federal, vão dizer que o Brasil se tornou um corredor de exportação, muita dessa droga está vindo de lá, né? Mas é histórico, já vindo da Colômbia, né? Da Colômbia, sim, né? Aí vem uma questão relacionada a esse equibo, que eu escrevi uma matéria, eu vou te passar depois, faz uns 2 anos, 3 anos atrás, que também tem ligação. E o segundo são os financiamentos de campanha, pagamentos de pessoal ligado ao marketing e campanha. Isso aqui no Brasil? Sim, gente do Brasil que ajudou o pessoal lá. Isso é tudo dinheiro vindo do narcotráfico, né? Então, sim, essa bomba vai respingar e pesado no Brasil. Sobre a questão que eu falei sobre esse equibo, né? Pouca gente percebia. Em 2010 eu fui numa escola pública que me convidaram para fazer uma palestra sobre Brasil. Lá na Venezuela? Lá na Venezuela. Eram alunos do que aqui seria o 2º grau. E quando eu cheguei lá, tinha o mapa da Venezuela. E no mapa da Venezuela estava assim, Venezuela e a Guiana do lado. E tinha um pedaço da Guiana que estava tracejado. Quem não sabe, né, eles tentaram discutir um território que eles chamam de Essequibo nas cortes internacionais e a Venezuela perdeu. Isso foi ratificado. E aí, em 2010, eles começaram de novo com essa história, borbulhar. E aí, esse pedaço tracejado, tinha a Venezuela no mapa, a Guiana com 73% dela tracejadinho, e escrito assim, zona bajo disputa, ou seja, zona sob disputa. Ali começava. O interessante, talvez, para quem é brasileiro, era perceber que a fronteira da Venezuela com o Brasil mais que dobraria com isso. Então, o que tem esse equívoco que interessaria Nicolás Maduro? Ou melhor, esse regime, né? Petróleo, diamantes, ouro, né? Sobretudo petróleo, diamantes, tá? E aí, até gás natural também. Uma área grande, praticamente inabitada, só tem indígenas naquela área. E dobraria a fronteira com o Brasil, o que facilitaria muito para o narcotráfico transitar as drogas dentro do Brasil. Políticas de Estado à parte,
governos à parte, políticas de Estado, né? A gente sabe muito bem porque que as Forças Armadas reforçaram a fronteira sempre, porque a Polícia Federal sempre atuou lá, é porque tem o risco mesmo, tá? Esse pessoal que está ali na frente das nossas Forças Armadas, na frente da Polícia Federal, Eles sabem que o problema claro, é igual real. a Receita Federal, né? Tu não pode chamar um que tem lá dentro de louco, de idiota, porque não tem. É gente treinada e preparada e gente que tem ciência do que está fazendo e do que está acontecendo fora. Então, assim, a tentativa de ampliar a fronteira ia ser um problema para o Brasil, né? E a derrubada do Maduro, e se esse regime narcotraficante implodir, embora seja ruim para algumas figuras da política brasileira e algumas figuras específicas no Brasil, vai ser muito bom para o Brasil como um todo, na questão da segurança pública, né? Eu espero que sim, os Estados Unidos sigam com o DEA aquela política de desmontar esse sistema todo. Eu acredito que vão caminhar fortemente nesse sentido, tá? E em breve, quando o Trump fala assim, faz a bravata, olha, tu pode ser o próximo, falou para o Diosdado Cabello, ou falou para vice-presidente, eles serão os próximos. Não tem dúvida. Não tem retorno. Não. Eles serão os próximos. Até porque se o Nicolás Maduro realmente abrir a boca e Sim. como tu disse que ele vai abrir, Isso. vai dar munição, Agora sim, na madrugada do dia 3, quando acontecem essas coisas, o pessoal começa a ligar, né? Então, eu soube com 1 hora de atraso o que estava acontecendo. Começaram a me ligar, me acordaram. E aí, existe uma coisa bem interessante por trás disso, porque na hora, assim, pegaram o Diosdado, a primeira pessoa que me ligou da Venezuela dizendo os americanos entraram, e eu achava que eles não iam fazer isso. Eu disse assim, pegaram o Diosdado? Ainda não sabe, mas o Maduro já sei que pegaram. Se não pegaram o Diosdado, então já não fizeram nada. E aí, no início, eu disse assim, pô, mas ele não foi lá para acabar com o narcotráfico? Mas a gente precisa entender as estratégias do seguinte ponto de vista. A gente faz uma comparação com o desastre do Iraque, promovido pelo governo americano. Então, o governo americano modificou a situação. Ele tirou uma parte e ele vai derrubando e necrosando o sistema aos poucos. A percepção dentro da Venezuela, primeira coisa, é que deu um alívio. Então, todos apoiam quem está sendo massacrado pelo sistema. Não é que todos queiram a presença americana lá dentro, mas assim, ó, todos apoiam que tiraram. Então, sabe-se que a coisa vai começar a ser mexida sistematicamente. A gente vê muita manifestação de venezuelanos que moram aqui no Brasil de alívio realmente, né? A gente viu pela internet. E lá não. E lá é muita expectativa. Sim, isso tem uma razão, não é uma expectativa só. Nos últimos protestos que houveram, os motorizados, que é um grupo de criminosos, né? Que são os milicianos venezuelanos, que eles chamam Guarda Nacional Bolivariana, que é um segmento que hoje tem mais do que o dobro do que as Forças Armadas venezuelanas. Então, quem faz toda a questão de segurança na Venezuela, as Forças Armadas estão hoje com mais ou menos um efetivo de 123 mil homens. Dados dão como 200 e poucos mil homens na Guarda Nacional Bolivariana, mas são 500. Eles queriam chegar a 1.100.000. Você tem cubanos fazendo proteção a alguns chefes de Estado, algumas pessoas específicas, e você tem gente do grupo Wagner da Rússia, os mercenários, aqueles perigosos. Esses estavam dando treinamento para a Guarda Nacional Bolivariana e estavam fazendo gente infiltrar-se dentro desse equipe, só para teres uma ideia. Então é uma turma muito grande. O que poderia acontecer se capturasse o Diosdado Cabello? Toda essa horda de criminosos ia perder o comando. E ia
o novo êxodo venezuelano não seria de gente perseguida pelo governo, mas de gente com medo de ser presa, que eram os criminosos. Se a gente para olhar, eu vou botar um ponto aqui bem para que o espectador que nos assiste pare, pense e reflita. Por que será que o Petro da Colômbia e o Lula do Brasil, nas primeiras horas do sábado, já tinham as fronteiras fechadas? Porque o que eles não queriam era que fugissem os criminosos para entrar nos seus países, né? Então, assim, ó... Nada contra o povo mesmo, o povo venezuelano. Até então o povo estava entrando aqui, nos ajuda, tem gente trabalhando aí no mercado, né? Aqui em Santa Catarina nós temos aí mais de 50 mil venezuelanos, tá? Estima-se. E aí, assim, ó, só que agora ia ver quem? Os caras que são os criminosos. Aí eu vou falar a questão do protesto que se faz na rua na Venezuela, onde o cara sai numa moto, pilotando, tem um cara atrás com um fuzil e ele atira o esmo. Nos últimos protestos morreu muita gente. Quando deu o questionamento das eleições, das últimas eleições, morreram mais de 500 pessoas. Tá? Por quê? Porque os caras saíram na rua e pum, 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 metiam bala ao esmo. Quem é que ia pra rua protestar e bater palma que capturaram o Maduro, sabendo que o Diosdado ainda estava mandando na turma? Né? E se o Diosdado tivesse sido pego, também podia aquilo virar uma guerra civil. De ninguém. Então os Estados Unidos, eu penso que refletiu, fez um estudo sobre isso, tá? E eu posso garantir, eles têm informações bem detalhadas do que tem lá dentro. E eles fizeram um primeiro passo, botaram o pessoal para andar na linha. Talvez eles vão negociar com essa turma que está ali, até com Maduro. E agora eles vão derrubar esse sistema todo lá dentro. Isso vai levar algum tempo? Vai. A recuperação da Venezuela vai ser rápida? Não vai. O país está destruído economicamente, em questões de infraestrutura, vai muito tempo. Então, o povo venezuelano, que é um povo inteligente, sabe o que tem por trás disso tudo ainda, o que tem para vir. Mas, assim, foi um alívio, né? Do tipo assim, agora posso sair da rua, né? Agora a coisa vai começar, né? Foi mais ou menos aquela sensação que a gente teve aqui quando, na década de 80, quando o regime veio a anistia, o regime militar foi abrandando assim, fazendo aquela transição. Olha, porque eu me lembro ainda quando o Tancredo queria assumir a presidência, quando ele, na noite da diplomação, passou mal de repente, houve um... Opa! O Brasil parou de... O que é que está acontecendo? Será que é real isso? Será que realmente eu acredito que o nosso regime militar... É fichinha perto do que era do... eu vou usar palavras do meu pai. Meu pai era formado em História e Geografia, tá? Não era de esquerda como muita gente pode pensar. Meu pai dizia assim, que ditadura é essa que não perseguiu e não matou ninguém, né? Mas matou, né? Sim. A gente sabe, tá? Mas em termos mais brandos, o nosso processo... Nós tínhamos militares que não tinham envolvimento com o narcotráfico. Nós tínhamos militares que estavam impondo uma cultura disciplinar. Erraram algumas coisas, erraram, mas o nosso processo ditatorial, se a gente parar, foi muito mais brando. Desde que não protestasse contra eles, todo mundo saía na rua, etc. e tal. Né? Quem se ferrava era o bandido. Né? Não, tinha os perseguidos políticos, teve um período de repressão. Mas já na segunda metade da década de 70... Sim, na minha geração não sentiu tanta coisa. Não. Eu acho que foi um planejamento para uma transição democrática. Eu acho que a gente não consegue traçar um paralelo comparativo entre os dois regimes, tá? Certo. Que lá não é no regime ditatorial apenas, é um regime ditatorial financiado e sustentado pelo crime internacional. O regime lá brotou... Os militares, historicamente, sempre tiveram poder na Venezuela, tá? Mas a ascensão e a radicalização do regime veio com a introdução do narcotráfico lá dentro. Eu vou dizer que tem um momento, em 2010, que o Chávez detecta um risco de ter sido, de que fosse assassinado. Ele dobrou o soldo dos militares e, junto com isso, ele passou uma mudança
que já tinha na Constituição e resolveu aplicar, onde ele promoveria pessoas para os cargos de primeiro escalão nas Forças Armadas, né? A saber, general, brigadeiro e almirante. A gente trace aí sim vamos fazer uma comparação. O Brasil tem 300 generais, almirantes e brigadeiros. Os Estados Unidos têm um pouco abaixo de 900 nativos. E a Venezuela já tinha muito, 170, tá? Para um efetivo bem menor do que o Brasil. Hoje a Venezuela conta com 2.000. Ou seja, tem muito mais chefe de... Se tu chamares um militar, né? Todos eles... Aquilo ali, as pessoas não sobem à toa ali dentro, tá? É uma questão de disciplina, tem uma questão que a gente tem que respeitar. Isso é de Estado, isso não é de governo. O presidente não pode se meter ali dentro. Sim. Vira bagunça. É uma carreira, né? Uma carreira... Assim como o presidente não pode mandar dentro da Polícia Federal, nem dentro da Receita Federal, teoricamente, né? E nem dentro do Ministério Público, porque são órgãos independentes de Estado, né? E esse é o problema que nós temos no Brasil atualmente. Tem gente se metendo ali, mandando os caras fazer o que querem. Mas, enfim, essa subida e esse sistema, o Chaves sabotou lá. Porque ele pegou gente da base e botou dentro da mesma sala do pessoal de primeiro escalão. E esse pessoal que ele pegou da base, né, que muitos podem ter entrado pela janela, tinham sim envolvimento com o narcotráfico. Então ele sabotou as Forças Armadas venezuelanas, né, que tem um efetivo bem menor do que o Brasil e tem mais do que o dobro de generais, almirantes e brigadeiros que os Estados Unidos. Então, assim, ó, ali também a coisa foi deturpada. E essa estrutura que nós temos no Brasil é que impede que alguém venha ter uma aventura louca dessa e impede com que, digamos assim, alguém tome nossas Forças Armadas de assalto, porque um governante não tem esse poder aqui. Né? E não pode ter, né? Nunca. Certo, porque senão a gente fica refém de um regime de governo, não de uma... E teve um chefe de Estado, recentemente, que tentou passar isso e puxaram a corda, tá? Eu não vou citar o nome aqui porque vai acirrar os ânimos que já estão ideológicos, né? Eu não sou de extrema direita nem de extrema esquerda. Só que assim, ó, o que abala o sistema na Venezuela e que pôs em risco o nosso sistema? As pessoas têm que dividir o que é de Estado e de governo, né? E no Brasil a coisa é misturada. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o Trump não tem todo o poder sobre as Forças Armadas. Eles obedecem uma regra porque eles dizem, não, o presidente é o comandante em chefe. Pera lá. Até certo ponto. Não é assim. Que fez a Constituição. Não é assim, né? Aqui dá prego também, aqui no Brasil dá errado. Sim. Né? Essa turma, como eu disse, essa turma não está sentada lá porque caiu de paraquedas. O que está sentado, que caiu de paraquedas dentro de Forças Armadas, é na Venezuela que botaram, além dos 170 que tinha, mais quase 2.000 lá dentro. Isso até ofendendo os militares de carreira, claro, pessoa que tem anos de serviço, anos de disciplina, de treinamento, né? Teve gente ali que veio da base, tá? Então, assim, ó, se alistou hoje, já é comandante amanhã. Pega um general, um brigadeiro, um almirante, o preparo que esse pessoal tem, aí daqui a pouco pega um cara da base e bota ali dentro da mesma sala que eles. A conversa é outro departamento. Então, assim, ó, sim, isso foi uma sabotagem dentro das Forças Armadas venezuelanas. E, sem contar, depois tu entrar numa base aérea americana, ou tu chegar no aeroporto na Venezuela, ou de Maiquetía, por exemplo, quando tu chegava, descia, quem estava lá fazendo controle, vistoriando bagagem, eram cubanos, meu amigo. Aí eu digo, que soberania é essa? Entregar pontos-chave para gente fora, né? Fizeram água dentro das Forças Armadas. Então, assim, ó, é um processo que vai levar muitos anos para corrigir.
tá? Vai ter algumas caças às bruxas. Uhum. Eu digo que o processo da Venezuela de reestruturação econômica vai levar uns 25 anos. E de reestruturação das instituições pode chegar a levar uns 30, com muita briga ainda. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta. Até fugir um pouco dessa linha, mas depois voltando para essa linha também. Eu fico muito curioso em saber, por exemplo, eu vi algumas fotos, né, da Venezuela. A Venezuela é um país bonito. Lindo. Tem uma natureza bonita. Lindo, lindo. É igual Fantástico. No Brasil tem vários ecossistemas ambientais diferentes. Assim, ó, tem balneários lindos, praias lindas. É um país com montanhas lindíssimas. Caracas é uma cidade bonita. Uhum. Tem aquele salto de Los Angeles, né? Que é o maior salto do mundo. Tem lugares lindíssimos ali para se visitar. Lamentavelmente, essa estrutura toda se prejudicou por questões de segurança pública, risco de sequestro, né? Esses motorizados andando na rua, pega um cara de fora, pode sequestrar, roubar as coisas, né? O país ficou inseguro para tu transitares. Então, assim, ó, eu conheço bem a Venezuela, aquilo é lindo. Outra característica interessante tinham bons restaurantes no lugar. É um povo, todo venezuelano é gourmet, eu costumo dizer. Tem uma comida típica muito boa, né? Eu sempre faço piada quando encontro venezuelano, eu digo assim, vocês vieram para cá, mas vocês estão nos sacaneando, vocês não trouxeram comida tal, eles começam a rir, né? Porque a gente faz a brincadeira. Conhece, então. Porque o argentino trouxe muita coisa para cá, o Uruguai trouxe, o Paraguai trouxe, né? O italiano, quando começou a vir aqui na região, e eles não trouxeram, né? Mas já tem alguns fazendo. Mas vieram fugidos também, né? Vieram, mas sabe tem fazer conhecimento, comida, né? Tem o conhecimento. Sabe. Tem um prato típico deles é a arepa, por exemplo, né? Que uma espécie de seria quase como um pão, quase como uma chipa, um pão de queijo, mas ele é redondo, assim, feita de um produto que eles chamam de harina pan, que é uma farinha de pão, é uma farinha de amido, né? É um negócio muito bom. Eles faziam outro negócio que durava 2 dias, que era um queijo, chamava queijo telita. O café da manhã deles, que eles chamavam de desayuno crioulo, era feito com carne mechada, carne desfiada de frango. Aí tinha outro que era carne desfiada de boi, e tinha as carotas negras, que era o feijão preto. Eles comiam isso no café da manhã. O almoço deles é mais contido por causa do calor, né? Então eram pratos fantásticos, assim. E você ia na casa de venezuelanos, todo mundo ficava discutindo sobre fazer comida tal e tal. Eu tinha muitos amigos lá, era muito divertido. Então é um país fantástico, sim. Um povo inteligente. Uma pena que o povo perde com isso, né? Com uma questão de um desgoverno, né? Perde porque onde o extremismo vem e onde a tirania se instala, você destrói o principal, que é o talento humano, você destrói a personalidade humana, a liberdade das pessoas de experimentarem algo, de tentarem algo, de buscarem inovação. Então, esse dano feito à coletividade venezuelana é irreparável, né? E essas questões, isso também nós temos que, como cidadãos no Brasil, a gente tem que parar para ver, essas polarizações também estão nos destruindo. Então, a gente vê um congresso que não discute nada, fica discutindo ideologia. A gente sabe que tem um cara lá que teve problema, sabe que tem outro que também teve problema, mas assim, a gente precisa discutir pautas que realmente vão levar o país para frente. Nós temos que começar a conduzir o país para um nível de transparência aceitável, previsibilidade. A gente está destruindo o nosso futuro, né? Eu digo que a gente está destruindo o nosso futuro já faz 20 anos, porque está
numa briga. A opção é lá ou cá, né? Não tem... Eu digo que o sistema descobriu que é bom manter esse fla-flu, vamos dizer assim, porque enquanto se manter o fla-flu, ninguém resolve nada e todo mundo está lá e se mantém, né? Assim. Desculpa. Tudo bem. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu tenho só uma pergunta para te responder rapidinho, então que já sinalizar para nós o tempo. Né? Tua expectativa com relação ao futuro da Venezuela é positivo? É, porque, primeiramente, por uma questão óbvia, pior do que estava, não podia ficar. Não tinha como ficar. Eu acredito que, bem ou mal, a pressão dos Estados Unidos e o que tem que ser feito para desmantelar lá o sistema, né, tem que seguir. Os Estados Unidos vão explorar a Venezuela, vão tirar riquezas naturais. Olha, primeiro ponto, a Venezuela precisa de um investimento de 80 bilhões de dólares para botar o complexo de refinarias de Paraguaná em andamento. Isso tem um gap de tempo, tá? Um lead time ali de 20 anos. Então, assim, ó, a recuperação da economia da Venezuela vai demorar. Até eles fazerem uma limpeza, tá? E começar a limpar essas questões ideológicas e de perseguição e de criminalidade também vai demorar. Então, assim, eu estou otimista, mas vai ser um processo longo. A gente não pode estar, digamos assim, dando pulo, mas um primeiro passo importante foi dado, foi tirado Nicolás Maduro do poder. E eu tenho para mim que a vice vai ser retirada, que também vai ser retirado o Diosdado, e aí o país começa a caminhar para um período de paz e provavelmente com o retorno de muitos que saíram e deixaram o seu país, né? Tá certo. Bom, desejamos também o melhor possível para o povo venezuelano, para o país, Venezuela, enquanto Sim. um país latino-americano bonito, gente simpática, Sim, né? Então, bastante. é o que a gente deseja. Bom, eu primeiro quero pedir desculpas para você, porque durante a entrevista a gente ouviu alguns barulhos aqui, que foi trocado o sistema de som, agora está muito potente, e tem uma obra aqui perto acontecendo, então o som da obra que veio aqui para dentro do estúdio, tá? Mas não atrapalhou a conversa, que foi muito boa, foi uma aula, né? Gosto muito de receber pessoas inteligentes que tragam conteúdo para a gente conversar aqui, para trazer para os nossos telespectadores, tá certo? Então, agradecendo a presença aqui do Jorge Nel Rosan, agradecendo aqui os trabalhos do Fabiano, do Guilherme, do Vitor e do Josiel, agradecendo também o apoio aí do nossa coordenação de jornalismo do Osmar Teixeira e do nosso diretor-geral José Carlos Francelino, do Tribuna na TV de hoje. Fica por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais novidades para você. Até lá e muito obrigado, Jorge, pela tua presença. Obrigado igualmente, obrigado a todos que nos assistiram aí. É uma honra estar aqui. Quando precisar, estamos às ordens. Ok. Tá bom? Obrigado. Até mais.